Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É assim que eu quero começar o Conversa de Pensadores. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Eu sou João Paulo Freitas, o seu apresentador. E hoje, no nosso primeiro programa, temos como tema o preconceito velado. Com certeza você já ouviu palavras ou frases como essa: a coisa ficou preta, ou coisa de preto, ou mulata. São palavras e frases como essa que hoje nós iremos debater a que ponto ela está enraizada na nossa cultura. E para isso, nós temos hoje um convidado muito especial, o Gustavo Mozart. Ele é estudante de Ciências Sociais da UES. Muito prazer, Gustavo. Bem-vindo ao nosso programa. Primeiro dizer que é uma honra e um prazer ter você aqui no nosso primeiro Conversa de Pensadores. E aí eu quero começar dizendo o que é que você acha desse tema do preconceito velado, mas antes eu quero que você se defina com uma palavra. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelo convite, né? É uma honra estar aqui ainda mais no primeiro episódio desse programa que eu já enxergo que tem muito futuro. Eu diria que, em uma palavra, questionador, né? Eu acho que é uma característica e um valor que é muito importante para mim. E sobre o assunto do nosso episódio de hoje, dizer que é um assunto muito importante e bastante atual. Né, a gente assiste e acompanha, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, vários protestos, né, e lutas antirracistas contra a opressão do povo negro e contra o racismo. Existem muitas palavras que estão inseridas na nossa cultura e no nosso dia a dia, como a palavra denegrir, né? A palavra denegrir serve para diminuir, difamar, falar mal de alguém. Outra palavra é a coisa ficou preta, né? Geralmente as pessoas usam esse termo, a coisa ficou preta, caracterizando a cor preta como algo ruim, como algo negativo, associando a uma situação desconfortável para as pessoas. Outro termo muito comum usado no nosso dia a dia é a palavra mulata. Gente, a palavra mulata vem da língua espanhola e refere-se ao filhote de cruzamento entre o cavalo e uma jumenta, ou com o jumento e uma égua. Os espanhóis chamam esse filhote de mulato, que é esse cruzamento. É uma enorme carga pejorativa e ainda maior quando se diz mulata, tipo exportação, né? Retirando a visão do corpo da mulher para uma mercadoria, né? A palavra remete à ideia de sedução, de sensualidade. E a gente esquece que a origem desse trabalho é totalmente pejorativa, apenas colocando a mulher como submissão, usando-a como objeto de prazer e desejo masculino. Falando nisso, Gustavo, outro termo bastante comum é da cor do pecado. Como se a cor preta remetesse a algo errado, a algo pecaminoso, a algo subversivo, algo como se fosse contra os princípios religiosos. E aí se dá essa carga negativa de a coisa ficou preta para colocar a cor negra numa situação menosprezível. E aí, Gustavo, baseado em tudo que eu te falei, como você compreende essas expressões de preconceito que estão inseridas no nosso dia a dia? Bom, João, é uma pergunta muito boa, né? A gente percebe que isso está bem enraizado no nosso vocabulário e são diversos os termos. E aí eu acho muito importante a gente conversar com o telespectador sobre o que nós chamamos de violência simbólica, né? E aqui simbólica não no sentido do senso comum, né? Daquela, é uma doação simbólica, então muito pouca, muito singela. Mas simbólica no sentido do que o Bourdieu já falava, de uma dominação que ela é naturalizada e que ela não é vista como uma violência. É muito importante a gente destacar que violência não é só o espancamento, a morte, o assassínio e o genocídio do povo negro, mas que a violência racial, ela também se manifesta nesse tipo de violência simbólica que a gente está tratando aqui como preconceito velado. Gustavo, a gente percebe que ao longo da história, a gente herda, né, essa cultura meio que deturpada. Eu chamo de uma cultura hereditária, que passa de pai para filho, de filho para pai. E assim, esse ciclo vicioso de preconceito velado, ele é irrompível. Mediante a todos esses fenômenos que a gente debate, eu queria lhe perguntar se de alguma forma você já foi vítima de preconceito velado.
O preconceito, como a gente está comentando, ele se manifesta de várias formas, de vários níveis, em várias instâncias da nossa sociedade. Eu me lembro muito de quando criança, a gente tá naquela atividadezinha que a professora passa de colorir. E aí, a gente, quando é criança, tem bem, né, eu acho muito saudável, esse sentimento de dividir um pouco os lápis de cor e pintar juntos. E aí o pessoal sempre falava, ai, me empresta o seu lápis cor de pele. Né? E era aquele lápis rosa pêssego, bem clarinho, e todo mundo pintava o bonequinho ou a bonequinha com aquele pincel. E aí isso causa uma coisa que a gente também vai falar um pouco, que é a questão da crise de identidade racial, né? Então a pessoa, ela olha pro lápis e ela se olha na sua pele e ela não se vê. Então, poxa, por que a minha pele não é desse jeito? Por que é que eu sou diferente? Se o normal, se a cor de pele é esse bem clarinho, pêssego, coradinho. Então isso é uma forma de violência, né? Isso é uma forma de dominação dos corpos das pessoas. E aí, mediante a todos esses fenômenos, Gustavo, eu queria te perguntar se você acha que esse preconceito velado influencia na violência crescente contra os negros no Brasil. Percebemos, né, assim, que na nossa sociedade, essa forma de violência, que é o preconceito velado, ele é muito problemático, né? E como eu disse no começo, vencê-lo é um passo para vencer o racismo. E aí aqui não vale-se só da gente vir, né, problematizar e não trazer uma solução. Urge que a gente, né, ou abula isso do nosso vocabulário ou ressignifique esses termos, né, para que a gente mude a potência e a magnitude que eles têm em cima da nossa realidade, né? A gente já tem algumas experiências positivas, né, com isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a N-word, ela já é uma palavra que não é mais falada, e outros termos, né, são ressignificados dentro de outras formas de opressão, né, usando o mesmo exemplo do país, o que o movimento LGBT fez com queer. Então, são coisas muito importantes, né? A gente precisa sim tirar essas coisas do nosso vocabulário, mas ao mesmo tempo normalizar que o negro, que o preto não é algo negativo. Não pode ser usado com esse tom. Então, nós temos sim que usar, mas que ressignificar ele, né? Eu acho que é um grande passo para nós vencermos essa exploração. Gustavo, existe ao longo da história um preconceito contra o cabelo do negro ou da negra e a gente testemunha isso no dia a dia. Eu particularmente adoto esse tipo de cabelo e eu percebo os olhares e os comentários das pessoas porque não estão acostumadas com o negro assumindo sua identidade, assumindo seu cabelo, assumindo a sua negritude. A gente vê isso muito comum no dia a dia, as pessoas dizem, olha, negra do cabelo ruim, ou do cabelo de bombril, ou do cabelo não sei o quê. Várias nomenclaturas para inferiorizar o cabelo crespo, que na minha opinião é um cabelo muito bonito, e dá para fazer uma infinidade de penteados que não dá para fazer com cabelo liso. E aí, Gustavo, em algum momento da sua vida, você inconscientemente realizou algum tipo de preconceito velado? Tá muito enraizado na sociedade. Então, às vezes, a gente se comunica com isso e nem percebe. E eu, por exemplo, uma vez já utilizei, né, a coisa tá preta, que, como você disse, é uma coisa muito comum no nosso vocabulário. E aí a gente pega, alguém comenta e, opa, é verdade, aí você volta atrás. E é muito importante que a gente reconheça, né, a posição desses termos no sentido de exploração. E aí, Gustavo, a gente percebe também no nosso cotidiano, uma forma que as pessoas acabam utilizando para agredir outra pessoa é quando diz a frase, olha, esse visto de preto, para desqualificar o trabalho, inferiorizar e associar um trabalho de péssima qualidade à cor preta, que é algo que não tem nenhuma relação. E que nem estes, existem muitos outros dizeres, como mercado negro, lista negra, magia negra. Todas essas coisas agregadas à palavra negra com o único intuito de inferiorizar, menosprezar e colocar esta palavra numa situação de submissão. E aí, para finalizar esse nosso debate, eu queria lhe pedir para fazer as suas considerações finais. Queria encerrar agradecendo muito o convite, ao espaço de poder vir aqui, poder comentar sobre esse assunto que, como a gente falou, é muito importante. Então você precisa, no seu dia a dia, fomentar o combate contra essa forma de exploração, né? Seja com o diálogo, na luta contra o imperialismo e contra o fascismo. Então eu queria encerrar de novo agradecendo você aí que assistiu a gente, agradecer também o João, muito obrigado, João, e foi um prazer muito grande estar aqui. Primeiro dizer que o prazer foi meu, Gustavo, obrigado por participar do nosso Conversa de Pensadores.
Esse é o nosso primeiro programa e para mim foi uma honra abrir o nosso programa Conversa de Pensadores com um jovem, estudante, inteligente, maravilhoso. Um abraço e até o nosso próximo Conversa de Pensadores. E você que está aqui nos acompanhando no Instagram, marca 2 amigos seus aqui na nossa rede social e você vai concorrer a um gift card no valor de R$50. E aí não esquece de seguir o nosso canal, Produtora Rec, de seguir também a gente no Instagram. E fica aqui o nosso abraço, faz seu comentário, manda sua pergunta, interage com a gente. E aí fica um abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa Conversa de Pensadores.